Bem-vindos ao terceiro programa sobre mercados financeiros na TVL, que tem o propósito de informar e esclarecer sobre assuntos relacionados com economia e mercados, trazendo até si os acontecimentos financeiros mais importantes da semana que ocorreram um pouco por todo o mundo. Na segunda parte do programa teremos a entrevista a Carlos Paz, professor universitário e gestor. Na semana que passou, verificou-se no plano nacional uma recuperação da Bolsa Portuguesa, atingindo ontem um fecho superior ao do dia anterior à admissão de Vítor Gaspar. Destaque para a subida de 4,56% de ontem da Portugal Telecom, à boleia do anúncio da compra por parte da espanhola Telefónica da E+, a operadora alemã da KPN. Esta aquisição faz com que a Telefónica passe a ser o operador com mais clientes no país bávaro. Já os juros da dívida nacional caíram para valores inferiores aos 7%. Contudo, tal como indiquei há 2 semanas, com o rácio de dívida de 127%, a sustentabilidade dos custos com juros apenas se apresenta razoável abaixo dos 3%, pois tal como está inscrito no Orçamento de Estado de 2013, está previsto um pagamento de 8,6 mil milhões de euros para juros, que consome 22% dos impostos diretos e indiretos. A juntar estes dados, temos que em 2014 o perímetro de consolidação da dívida vai aumentar e com isso vai fazer subir o rácio para os 140%. Retomaram esta semana os inquéritos aos contratos swap e mais uma vez os inquiridos vieram contradizer as declarações da atual Ministra das Finanças. No mercado internacional, mais concretamente no mercado americano, continuaram a ser divulgados os resultados relativos ao segundo trimestre do ano das principais empresas. Os números têm saído abaixo da média, o que impediu uma maior valorização dos índices, mesmo assim encerrando em máximos históricos. Destaque para a Apple, que anunciou lucros trimestrais acima das previsões, contrariando o pessimismo relativamente à concorrência de produtos mais baratos, o que levou à subida de 5% dos títulos da empresa tecnológica. Já o gigante da internet, Google, teve sorte inversa ao reportar resultados abaixo das expectativas, em particular nas receitas, o que não impediu, contudo, que a empresa terminasse o trimestre com mais de 50 mil milhões de dólares em disponibilidades financeiras. Durante esta semana e para a próxima continuará diariamente o anúncio dos resultados das maiores empresas, o que condicionará o sentido dos mercados, tendo em conta que não estão previstas divulgações de dados económicos relevantes. Não perca já a seguir a grande entrevista a Carlos Paz. Boa noite. Hoje o meu convidado é Carlos Paz, professor universitário, gestor. Boa noite, Carlos. Obrigado por teres aceito o convite. Tu foste presidente da Ground Force até há pouco tempo, foste consultor durante, e és consultor também. Conta-nos um pouco a tua experiência na Ground Force, uma empresa que, segundo sei, deu a volta, ou seja, era uma empresa deficitária e tornou-se uma empresa com resultados positivos. Como é que foi essa operação? Eu fui presidente executivo da Ground Force até março deste ano. Aliás, para ser mais preciso, até ao final de fevereiro deste ano. E durante 7 meses o que fizemos foi basicamente trabalhar com as pessoas, porque eu fui só o presidente, eles é que conseguiram fazer a operação. Trabalhar com as pessoas, no fundo, para tentar dar a volta ao resultado. E o resultado explica-se de forma fácil. No ano anterior, a empresa tinha tido 12 milhões negativos, fechou este ano que passou com 2, portanto recuperou 10 milhões num ano. E quando eu saí, tínhamos um orçamento execuível já com 1 milhão positivo. E, portanto, a empresa deu a volta e deu a volta num ano. Mas não é nenhuma obra minha, não tenho nenhum louro à volta disso, eu fui só o presidente. No fundo, as pessoas é que fizeram a transformação da empresa. E o processo nasce, é fácil de explicar, o processo nasce de uma forma muito simples. A ideia é a empresa ter um buraco, sentar com os trabalhadores e com os representantes dos trabalhadores e explicar, não querendo despedir ninguém, mantendo os ordenados base de todos, o que é que podemos fazer em aumento de produtividade e redução de outro tipo de income por parte das pessoas que conseguisse equilibrar a empresa. E pronto, a solução é fácil. É fácil e é execuível em qualquer empresa pública, é execuível em qualquer empresa que pense ou ache que a mão de obra, ou o custo da mão de obra, é o seu principal problema. No caso da Ground Force era porque é uma empresa de mão de obra intensiva.
Exatamente. E, portanto, é execuível, é perfeitamente execuível, desde que as pessoas o queiram fazer. Carlos, isso para mim é um exemplo perfeito do que deve ser feito e do capitalismo em si na sua melhor vertente, portanto, porque o capitalismo tem que obrigatoriamente englobar os interesses da empresa e dos trabalhadores, portanto, tem que estar todos voltados para o mesmo sítio, mas isso em Portugal é bastante difícil e tu encontraste alguns anticorpos em relação a essa situação, ou seja, não é bom, parece que não é bom em Portugal ter sucesso neste campo. Porquê? Dois temas. Tocaste aí dois temas que são ambos importantes. O primeiro, o capitalismo e o capitalismo, como é que ele deve ser entendido. E é fácil, e esse é um conceito que é fácil de explicar. E está inclusivamente no acordo da empresa da Ground Force. O conceito de remuneração justa e honesta do capital. Ou seja, está no acordo da empresa da Ground Force que, se por acaso a empresa tiver uns lucros excessivos, devolve-se ao pessoal. Está escrito assim. Exatamente. E é devolvido a todos. E a todos por igual trancha toda. O que significa, se o esforço que as pessoas fizerem acabar gerando um lucro que é considerado grande demais para a empresa, devolve-se às pessoas. Há uma parte do lucro, que é a normal remuneração do capital. Não é nenhum mal ou não é nenhuma vergonha as empresas terem lucro e os capitalistas terem lucro. Sejamos diretos. Acima de determinada quantidade é que se começa a definir que é uma remuneração injusta ou lucros excessivos, como hoje se diz. E, portanto, nessa parte a empresa salvaguardou de uma forma muito simples, pôs em acordo da empresa, ou seja, se excedermos X, devolve-se. Acabou, porque aquele X é que é a remuneração normal daquela empresa. Quanto à segunda parte da tua pergunta, é mais complicada de responder, mas eu tento sintetizar. O que nós tivemos foi uma empresa que é semipública, 49,9% é detido pela TAP e, portanto, é uma empresa que é pública, a própria TAP. Mão de obra intensiva, fortemente sindicalizada, portanto, este é o quadro de referência. E fazer este tipo de transformação com apoio dos sindicatos, com o apoio dos trabalhadores, não agrada nem a gregos nem a troianos. Ou seja, não agrada nem às estruturas sindicais mais clássicas, porque veem os trabalhadores serem eles próprios a dizer: está bem, corta isto, e a gente trabalha mais um bocadinho e consegue equilibrar. E isto viola as vacas sagradas, nomeadamente os chamados direitos adquiridos. Por outro lado, também não agrada eu não diria ao atual governo, eu diria à atual política vigente, não é o governo português em si, é a política que hoje temos na União Europeia. E, portanto, não agrada a este tipo de establishment que nos diz que temos que trabalhar mais, ganhar menos, empobrecer e, portanto, de repente, provar que é possível fazer numa empresa, ainda por cima semipública, como eu digo, uma transformação destas em que não se despede ninguém, não há desemprego e se tenta ser o mais justo possível com as pessoas e remunerá-las de forma a que em que as pessoas sobrevivam e a empresa sobreviva, é algo que não agrada nem a um lado nem ao outro. E as pressões são complicadas, a esse nível são complicadas. Exatamente. Mas de qualquer das formas, eu devo dizer que, com a minha experiência pessoal, foi uma experiência fantástica para mim. Se voltasse atrás, faria exatamente a mesma coisa. Foi uma empresa fantástica e uma experiência fantástica, mas realmente os louros não são meus, os louros são das pessoas. Eu fui só presidente daquilo, mais nada. As pessoas é que fizeram essa transformação. Exato. E é um exemplo também de como, caso Portugal, por exemplo, já estivesse ou tivesse condições para ter um mercado desenvolvido, mercado financeiro, essa questão de salvaguardar os interesses dos trabalhadores e estarem todos virados para o mesmo sítio poderia ser automático, ou seja, se a maior parte das empresas estivessem cotadas em bolsa, isso era automaticamente possível através da emissão de stock options, que é algo extremamente simples, não teria nada de extraordinário. E os mercados hoje em dia, passa-se a ideia que são todos uns criminosos que fazem 30 por uma linha e que nada de bom de lá vem. Mas o problema é que os mercados são um motor, para mim, o principal motor de competitividade a nível mundial. E é importante estes casos de como
se nós alinhavarmos os interesses dos trabalhadores e da empresa, as coisas vão correr bem. Qual é que é a tua opinião em relação a isto, por exemplo, de existir um mercado desenvolvido que realmente ponha todas estas peças a funcionar para o mesmo lado? Vamos lá ver. Esse aspecto do mercado, e nomeadamente do mercado das ditas médias empresas, eu não acredito muito no mercado para as pequenas empresas, acredito para as chamadas médias empresas. É extraordinariamente útil não só por isso. Essa é uma das razões, mas tem dois pilares de utilidade. O primeiro é esse. O segundo tem a ver com o financiamento das próprias empresas. Exato. Ou seja, o seu acesso ao financiamento. E não é só uma questão do acesso ao financiamento pelo lado da dispersão de capital e, portanto, da entrada de capital fresco no ato de dispersão, porque a entrada em bolsa gera uma entrada de capital, mas acabou aqui. Exatamente. Acabou aqui. A custo zero. Exatamente. Mas acabou neste instante. Não tenho novas entradas de capital. Mas tenho uma outra coisa, que é, hoje em dia, e se nós olharmos para o mercado como ele está a funcionar, e virmos os empréstimos obrigacionistas das grandes empresas portuguesas, a EDP, a REN, a PT, a SONAI, todas a pagar umas taxas de juros muito interessantes e, portanto, capazes de atrair muitos investidores. Porquê é que os investidores iriam para essas empresas e não vão para médias empresas, e nenhuma média empresa consegue fazer uma emissão deste género? Não consegue por uma razão muito simples, porque as grandes, ao estarem cotadas no mercado, transmitem uma ideia de transparência total para o público. Ou seja, eu não tenho problema de comprar obrigações da REN, porque sei que tem uns auditores, tem um conselho fiscal, é vigiada pela Bolsa, portanto está tudo certinho. Aquelas contas que estão no livro estão todas certinhas. O mesmo não se passa com as médias empresas, por muito boas que elas sejam. Não estou a dizer que elas são mal geridas, estou a dizer que, por muito boas que sejam, não conseguem transmitir ao mercado uma ideia de credibilidade, de transparência, se quisermos. E, portanto, o mercado das médias empresas não só tinha essa vantagem de poder ajudar a alinhar os interesses das pessoas através das ações ou da stock option, mas também criava um mercado de financiamento a essas empresas diferente, porque conseguiria ter taxas de juro razoavelmente elevadas para quem investe e razoavelmente baixas para quem está a receber o dinheiro. Exatamente. E, portanto, o mercado era útil nos dois casos. Outra questão extremamente importante tem a ver também com uma ideia que muitas vezes não passa, que é uma empresa cotada em bolsa tem um poder muitíssimo superior não só de investimento, mas também, por exemplo, para adquirir outras empresas. Aliás, hoje em dia é comum uma empresa comprar outra concorrente, provavelmente, apenas emitindo, por exemplo, metade da compra é paga com ações da própria empresa. Portanto, exatamente. Isto cria uma força muitíssimo superior e uma competitividade no sentido de eu tenho um concorrente, ele tem coisas boas que me vai ser útil para mim, eu vou adquiri-lo. Se eu não tiver em bolsa, eu não tenho acesso a esse capital, não é? E depois também tem outra questão. Essas emissões que tu falaste, muito provavelmente não têm as garantias que tem, por exemplo, um empréstimo bancário. E não só tem melhores taxas, não tem essas garantias, portanto a empresa está muito mais liberta em termos dessas necessidades. E saiu uma notícia a semana passada de que 80% do financiamento às empresas europeias vem através do sistema bancário, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, é só de 20%. E isto, para mim, é uma grande diferença, não é? A razão é exatamente essa. A razão era exatamente essa que eu estava a dizer. É que qualquer empréstimo obrigacionista emitido por uma empresa nos Estados Unidos, que está cotada, e a grande maioria delas estão, as grandes e as médias deles, que são gigantes para o nosso tamanho, não é? Estão cotadas e conseguem fazer esse tipo de emissões. E, portanto, sair do circuito bancário, que liberta inclusivamente as próprias contas dos bancos. Porque isto tem o lado financeiro. Os rácios Tier 1 dos bancos e que eles têm que cumprir deixam de ser afetados neste processo. Ou seja, o banco ganha a sua comissão de intermediação sem afetar os seus rácios. Exatamente. Ganhávamos todos. Ou seja, com uma boa bolsa, eu diria de segunda divisão, usemos aqui a expressão, ou seja, a bolsa que não é... Nós temos a Bolsa de Lisboa com as empresas de primeira divisão. Se tivéssemos uma boa bolsa de empresas de segunda divisão,
Quando eu digo boa, bem gerida, bem coordenada e com uma excelente, eu diria excepcional, supervisão sobre o que é que se está a passar nas empresas, seríamos capazes de, por um lado, alavancar o poder das empresas, por outro lado, criar instrumentos para os aforadores investirem e permitir aos bancos continuarem a sobreviver sem afetar os seus rácios. Ou seja, eu não vejo drawbacks, só vejo lado positivo. Eu não consigo perceber porque é que não se fez ainda. Sim, aliás, geralmente até se costuma dizer que o problema é que Portugal é pequeno. De qualquer das maneiras, neste momento eu respondo sempre, Singapura é um território com 750 km². A área metropolitana do Porto tem 2 vezes isso. E, portanto, não é o tamanho que interessa. Eles têm uma política proativa em relação aos mercados e na Bolsa de Singapura estão 750 empresas listadas com uma capitalização bolsista 14 vezes superior ao PSI 20. Deixa-me dar-te aí uma nota sobre esse tema. E foge aqui ao conceito dos mercados financeiros, mas é importante. Desculpa a expressão, eu vou ser muito pouco académico no que vou dizer. Essa história de Portugal é pequeno, é uma treta. Okay? Deixa-me dizer mesmo assim. E deixa-me explicar porque é que eu digo isto. Quando éramos 27, agora somos 28, eu não tenho a estatística com 28, mas tenho a estatística com 27. Quando éramos 27, Portugal era o 13º maior país da União Europeia. Ou seja, estava do lado dos grandes e não dos pequenos. É o 10º em número de habitantes. Portanto, quando olhamos os países da União Europeia, Portugal é o 10º em número de habitantes, ou seja, em 28 é o 10º. E, portanto, dizer que somos pequenos é mentira. Quando olhamos para o PIB, o nosso PIB está no quartil intermédio. E, portanto, é mentira que sejamos pequenos, é mentira que tenhamos um PIB baixo, é mentira que sejamos poucos. Não é verdade. O que é verdade é o seguinte, é como nós estamos no intermédio, mas no lado baixo do intermédio no PIB, e como estamos no lado alto no número de habitantes, quando faz a divisão de uma coisa pela outra, o PIB per capita, aí sim estamos na cauda europeia. Exatamente. Ou seja, somos um país de média dimensão, grande população, PIB razoável e pobre. É o quadro de referência. Portanto, dizer que é um país pequeno é um álibi perfeito para políticos, jornalistas, comentadores dizerem somos pequeninos. É mentira, não somos um país pequeno. Aliás, tiremos isso da cabeça. Até porque, geralmente, Portugal é considerado o país perfeito para se fazer testes, por exemplo, de mercados. Como, por exemplo, a Via Verde, o Multibanco. Portugal foi a incubadora desses grandes projetos. Exatamente. Carlos, dentro da tua experiência, qual é que é o valor, por exemplo, de uma empresa ter essas possibilidades todas de financiamento, de pôr os interesses dos trabalhadores das empresas no mesmo sentido e ter um poder de compra, de adquirir outras empresas? O que é que para ti, como gestor e como uma pessoa experiente em termos empresariais, qual é o valor disso? É muito importante, é essencial, o que é que tu achas? Eu diria que é de muito importante para cima. Não sei se é essencial, uma vez mais, como não conseguimos dizer quão relevante é. Agora, o que eu posso dizer é, como analista de mercado que fui, como consultor que fui a vida toda, é de muito importante para cima. Exatamente. Ou seja, o ter a capacidade de poder aceder a capitais, poder fazer aumentos de capitais dispersos, poder fazer empréstimos obrigacionistas sustentado na minha credibilidade. Poder dialogar ombro a ombro com meus concorrentes internacionais, que hoje não faço. Exato. De certeza que é de muito importante para cima. Não sei dizer se é essencial, se é fundamental e se sem isto não sobrevivemos. Não sei dizer isso. Agora sei dizer que sobreviveríamos muito melhor. Exatamente. Eu pessoalmente acho que é essencial. Em termos, por exemplo, das empresas, eu tenho uma ideia bastante definida que é, não é EDPs, PTs, Galpes que vão trazer crescimento económico ao país, até porque essas estão demasiado maduras, demasiado grandes para um grande crescimento. Ou seja, não é uma EDP nem uma Galp que vai subir 50% ao ano. Portanto, Portugal tem que apostar no financiamento ao que hoje em dia é, para mim, o mais importante, que é as startups, a criação de riqueza através de patentes
que não existe, porque basicamente existe o financiamento bancário, mas os bancos não emprestam a startups. Ou seja, nós não podíamos ter nunca Facebooks, Googles, Apples, nós não podíamos ter isso em Portugal. E ter esta visão é estar a dizer nós não temos competitividade, ponto final. Concordas com essa questão? Concordo com essa visão e acrescento um outro aspecto, que aliás está na moda hoje em dia. Vamos lá ver. Fala-se muito do investimento externo e da necessidade de investimento externo no país. O investimento externo que tem estado a ser feito, e não nos vamos lembrar da Alta Europa, já foi há muitos anos. Okay? Esse já foi feito e é bom, mas já foi há muitos anos. Vamos ao recente. O recente foi a compra da REN, a compra da EDP, agora vai ser a compra da TAP, a compra da ANA, que são empresas maduras, já instaladas no mercado e já a funcionar. O que significa foi a entrada de dinheiro para pagar dívidas. Exatamente. Mas não serviu para mais nada. Não cria emprego, não cria competitividade, ao contrário, perde competitividade a longo prazo. Porquê? Porque essas empresas pressupõe-se que venham a ser lucrativas e, se forem lucrativas, os lucros vão para quem as comprou. Ou seja, estou a importar, porque cada vez que eu exporto dinheiro, exporto lucros, estou a aumentar as minhas importações. E, portanto, para os nossos problemas estruturais, que são o desemprego e o desequilíbrio da balança externa, são os nossos dois maiores problemas, este tipo de investimento externo que estamos a chamar a Portugal é um tipo de investimento externo que a médio e longo prazo não serve para nada. Serve no curto prazo para abater dívida, quando se abate, que nem isso nem está a acontecer, mas no médio e longo prazo não tem utilidade nenhuma. E, portanto, a ideia de que é necessário atrair capitais externos para produzir em Portugal qualquer coisa, a partir das tais ideias, dos tais startups, dos tais negócios, seja do que for, é muito relevante. É muito mais do que o que parece. Ou seja, quando ficamos com aquela ideia, não, Portugal está a internacionalizar a sua economia, vendeu a EDP aos chineses. Porreira, pá, eu vendi a EDP aos chineses, os chineses recuperam o seu investimento em 5 anos e daqui a 5 anos estou a exportar o dinheiro para lá. Exatamente. Exportar dinheiro é aumentar importações, é direto. Exatamente. Aliás, nós temos hoje até algumas empresas extremamente interessantes no campo das novas tecnologias e o financiamento que elas têm é quase sempre externo. Ou seja, vão à Irlanda, ou à Inglaterra, ou aos Estados Unidos para buscar financiamento. E há uma coisa importante, uma empresa, por exemplo, estrangeira que se estabelece em Portugal, ela está em Portugal até ser interessante para ela. Quando não deixar de ser interessante, vai-se embora, fecha e vai-se embora. Se a startup tiver origem em Portugal, se for de um português, é muito mais difícil essa empresa sair do país. Sim. Portanto, é importante ver as duas coisas. Eu posso ter uma grande empresa, estilo a Siemens, a estabelecer-se em Portugal, mas passado 5 anos, se as coisas não correrem bem, eles fecham portas e vão-se embora. Se tiver uma startup, eles podem as coisas não correr tão bem, mas eles não vão sair de Portugal em si. Ou pelo menos não vão tão depressa. Exatamente. Podem se estabelecer no outro lado com custos inferiores, mas Portugal continua a ser a base de operações. E, portanto, esta questão é que nós não temos sequer um mercado de financiamento. Portanto, se eu hoje tiver uma ideia, a quem é que eu vou? Há meia dúzia de fundos que apoiem isso. Se nós estivermos em Nova Iorque, em Manhattan, em Wall Street, basicamente, damos uma volta de 360 graus, temos ali centenas de empresas que nos podem apoiar. Não é? Eu estava-me a rir porque em Portugal é os velhos 3 Fs que funcionam, Friends and Family and Fools. Ou seja, eu, se tiver uma ideia muito gira para um negócio, eu consigo pô-lo em funcionamento se tiver alguns amigos que tenham dinheiro, se tiver alguma família que tenha dinheiro e tiver alguns malucos para que me emprestam algum dinheiro. Exatamente. E, portanto, não saímos disto. E isso é muito importante porque é através disso que a competitividade vem também. Não é através de baixar apenas e só os salários, não é? Sim. Até porque o baixar os salários depois vai ter consequências ao nível dos impostos. A competitividade por baixar os salários é muito discutível. Exatamente. Muito discutível. Vamos ver, o baixar os salários no lado da competitividade resulta, no caso das empresas, muito mão de obra intensiva, mas mesmo muito mão de obra intensiva, mas resulta one shot. Ou seja, eu baixo os salários agora e consegui ser competitivo agora. Mas todos os meus concorrentes internacionais vão baixar outras coisas para serem competitivos comigo outra vez. E, portanto, eu o que é que faço outra vez? Baixo os salários de novo? Exatamente. Até convidar as pessoas, paga para vir trabalhar. Exatamente. Não tem muita lógica. E uma das questões que geralmente os concorrentes têm muito melhores do que nós é exatamente os custos de financiamento que, na tua experiência, são extremamente elevados nas empresas portuguesas? Em Portugal, sim, elevadíssimos. Em Portugal, elevadíssimos. Aliás, da mesma forma que nós dizemos para a dívida pública portuguesa
que os juros que pagamos são incomportáveis com a capacidade da nossa economia, exatamente igual, a dívida das empresas é incomportável, os juros que pagam são incomportáveis para a atividade que elas têm. Ou seja, o problema passa-se para a escala seguinte. Exatamente. E se quiseres descer a prazo, e para lá estamos a caminhar, ao nível do terceiro elemento desta equação, ou seja, Estado ou país, se quisermos, tecido empresarial, pessoas, hoje em dia os juros que as pessoas pagam e os serviços de dívida que pagam dos empréstimos que têm também já são incomportáveis para os rendimentos que têm. Ou seja, é igual. Esta cascata, o nosso juro de dívida, digamos que abafa o país, os juros da dívida das empresas abafam as empresas e os juros da dívida das pessoas estão a abafar as pessoas. Exatamente. E é algo que um mercado realmente desenvolvido em Portugal com empresas cotadas em bolsa, com a tal transparência de que falas, que é muitíssimo importante. É a coisa mais importante A visibilidade também internacional é diferente uma empresa estar cotada em bolsa do que uma empresa não estar, em termos de visibilidade internacional. E isso, muito provavelmente, traria muito mais competitividade do que aquela que se possa pensar a Portugal. Ainda bem que falas da dívida pública, porque é o nosso segundo tema, e como disseste, e bem, eu também tenho essa opinião que a nossa dívida é incomportável, pura e simplesmente, anda-se a empurrar com a barriga, a fazer empréstimos à Troika. De qualquer das formas, os próprios juros que nós pagamos à Troika, que ao FMI são 5,3%, à União Europeia andam entre os 3,5% e os 5%, são incomportáveis para as nossas capacidades, até porque o ano passado pagou-se 8,6 mil milhões em termos da conta ótica pública, o que corresponde a 22% dos impostos diretos e indiretos. Exatamente. Ou seja, como é que tu vês esta questão da dívida pública? Nós vamos bater contra uma parede? Já batemos. Não vamos bater, já batemos. Estamos a disfarçar. Estamos puramente a disfarçar. Porque com a aplicação das regras do Eurostat para o final deste ano e para 2014, com a integração da dívida das empresas públicas que não estão ainda no perímetro, passarem para dentro do perímetro da dívida pública, nós temos uma dívida pública que andará perto dos 140 e tal, 150 nessa altura, por cento do PIB. Exato. E, portanto, o PIB a cair, a dívida a subir e começarmos a reconhecer dívida que temos-la, mas está escondida, e, portanto, a reconhecê-la, vamos chegar a uma altura em que temos 150% da dívida do PIB em dívida. O que significa que é impossível. Ou seja, não há nenhuma maneira de dar a volta a isto. Mas é importante perceber uma coisa. Eu sobre isso tenho uma opinião que não vai muito a favor da atual corrente. Hoje em dia mede-se muito, até por causa de um estudo que depois provou-se que por acaso tínhamos fórmulas de cálculo erradas do Excel, bate-se muito na ideia de que os países acima de X% da dívida, a economia não pode crescer, não é sustentável. Portanto, a teoria é toda esta. E eu não sei se isto é 100% verdade. Deixa-me a minha medida aí é quanto é que representam os juros no PIB. Exatamente. Deixa-me interromper. Porquê? Porque eu tenho alertado as pessoas que é assim, não é o montante ou o rácio de dívida pública versus PIB que importa, mas sim o binómio rácio mais juros. Eu costumo dizer, por exemplo, o exemplo do Japão, que tem a dívida pública há 10 anos a cerca de 0,6, e se nós estivéssemos a 0,6, estávamos felizes e contentes, porque baixaríamos os nossos custos de 8,6 para aproximadamente 2 mil milhões, 1,5 mil milhões. Portanto, o que é muitíssimo bom. Se tiver o preço de financiamento, nunca terei, mas se tiver o preço de financiamento do Japão, significa que eu retiro à despesa pública 6 mil milhões. Exatamente. Okay? Andamos todos aliás, esta crise política que tivemos recentemente, toda ela gerada por 4 mil milhões que se vai ter que tirar na despesa. E a verdade é que nós até sabemos muito bem onde é que podemos ir buscar. 6, não é 4, é 6. Exatamente. Sobram 2 para fazermos outras coisas quaisquer. 6, isso bastaria que tivéssemos um financiamento estilo Alemanha, 1,7. Sim, eu não estou a ir ao Japão, estou a ir a números alemães, exatamente.
ou números do Chipre, porque aquilo que o Chipre negociou com a chamada Troika, aquilo que negociou com a Troika é um financiamento que, aplicadas a Portugal, ainda é pior do que as contas que estamos a fazer, não são 6, são 7. Exatamente. Ou seja, ainda é pior. E, portanto... Quais é que foram concretamente as condições para Chipre? As condições do Chipre em relação à portuguesa é fácil comparar. Nós temos 1/3 da dívida na Troika, 2/3 em outros lados. O Chipre tem 2/3 na Troika e 1/3 em outros lados. Portanto, o impacto da dívida da Troika na dívida pública do Chipre é em 2/3 da dívida. Portanto, é em grande parte da dívida. E o que eles obtiveram foi uma carência de juros durante um grupo de anos e uma taxa de juros imensamente baixa. Exatamente. Porque senão não recuperavam, não tinham outra maneira, não recuperavam. Exato. E parece que o nosso problema realmente é que não somos suficientemente maus, entre aspas, para realmente a Troika e quem nos está a ajudar dizer, não senhor, eles precisam de juros mais baixos, porque o que estamos a ter na realidade é que a Troika está-se a substituir aos mercados, mas apenas isso, porque o custo a que nos estão a cobrar é como se nós estivéssemos a ir aos mercados normalmente, não é? O tema é esse, é que, e eu agora vou dizer outra botada, é que a famosa ajuda não existe. Quer dizer, que emprestarem dinheiro às taxas de juros que me estão a emprestar não é ajuda coisa nenhuma. Ou seja, é um negócio. É um negócio. É um negócio e é um bom negócio, para os dois lados. É um negócio bom para Portugal, porque está a pagar uma taxa de juros menor do que pagaria ao mercado, mas é um negócio bom para eles, porque estão a ganhar dinheiro com o dinheiro. E, portanto, falar de ajuda aqui neste contexto é um palavrão pouco aplicável. E é verdade que algo vai ter de acontecer à dívida pública. Eu não sei o quê, mas algo vai ter de acontecer à dívida pública, porque não há maneira de a pagarmos, não há maneira de crescermos com ela em cima da forma que está e não há maneira de recuperar a economia com 8 mil milhões todos os anos em juros. A aumentar. E aumentar, e sempre a aumentar. Até porque a nossa média de juros anda na ordem dos 4% e nós não nos vamos conseguir financiar a 4% tão breve. Nem perto. E esta questão da ajuda que nós estamos a ter, nós poderíamos, e é uma coisa que eu tenho andado a defender, poderíamos ter um mercado interno de dívida pública, o qual não só reduziria esses custos com os juros, mas também impediria que todos os anos, neste momento, estão a sair para o estrangeiro em juros 7 mil milhões de euros. E nós ficamos todos contentes quando os imigrantes nos mandam para cá 1,5 mil milhões em divisas, mas estamos a pôr com uma pá de um lado e a tirar com um trator do outro, não é? Portanto, isto era importante, mas corre-se aqui um risco, porque só existe para já um tipo de dívida, um tipo de dívida pública que está garantido, não é? Sim, neste momento, vamos lá ver, há vários instrumentos de dívida pública em Portugal, como sabes, melhor que eu, há vários. 2 deles não são instrumentos típicos de dívida pública, são instrumentos de aforro no Estado, que são os certificados de aforro e os certificados do Tesouro. E só um destes, que é os certificados do Tesouro, por causa da forma como a lei está escrita na sua criação, produtora de dívida recente, é o único que está razoavelmente garantido. Ou seja, é algo que eu temo, e temo muito a sério. Quando ouço alguns políticos, alguns analistas falarem de coisas como write-off da dívida, cut da dívida, haircut, cada um usa o seu palavrão, mas basicamente explicando às pessoas é não pagar uma parte da dívida. Portanto, é perdoarem uma parte da dívida. Quando alguém me disser assim, olha, vamos cortar 30% à dívida pública portuguesa, cuidado com a forma como isto se faz. Até porque a Troika está em primeiro lugar deles, ou seja, o deles está garantido, não é? É que se tirarmos 30% à dívida pública portuguesa por um write-off que se aceite, foi, aliás, a primeira operação da Grécia, a primeira operação da Grécia foi esta, o que é que acontece? Acontece que as pessoas, e estamos a falar do interior do país, de pessoas com pouca preparação, não sabem o que lhes está a acontecer. Aquela velhinha de Valhelhas, uma aldeiazinha lá no meio da Guarda, que toda a vida foi depositar os poucos eurinhos que tinha no CTT, numa coisa que se chamava certificados de aforro,
porque agora está toda contente que tem lá 10 mil euros, que é para pagar o funeral, não vai incomodar a família, alguém lhe vai dizer, olha, agora só tens 7 mil, que 3 mil foi write-off. A senhora não sabe o que é o write-off, não faz ideia do que é um haircut. A senhora vai ter um ataque cardíaco, vai morrer mais cedo, porque vai ter um ataque cardíaco e lhe roubaram 3 mil. Okay? E, portanto, um Estado que fizer isso às pessoas, e repara uma coisa, estamos a falar de instrumentos, os certificados da Forra e os certificados do Tesouro não são instrumentos normais de dívida pública, são instrumentos de financiamento do Estado, mas que foram vendidos às pessoas como instrumentos de aforro. E, portanto, um Estado que chega às pessoas e diz, olha, não tenho dinheiro para te pagar, que é realmente isto, é a mesma coisa que eu tenho o meu dinheiro no BCP, ou no BES, ou no que quer que seja, eu chegar lá para levantar 10 mil e o banco dizer, não, eu fiquei cá com 3 mil. Que é uma coisa que já se está a preparar para acontecer, já é, entre aspas, legal acima dos 100 mil euros, e eu temo que a breve trecho esse valor de 100 mil euros seja reduzido. Esse é outro dos problemas. Esse problema, aliás, isso levantou-se com o aspecto do Chipre, e vale a pena as pessoas pensarem um bocadinho nisso, e pensar cada um de nós, para si próprio, um bocadinho nisso, é que esse aspecto dos 100 mil euros e do chamado bail-in em vez de bail-out, no caso dos bancos, tem lógica, não está errado. Ou seja, não está errado eu dizer assim, epá, este banco que deu umas condições fantásticas às pessoas que lá tiveram os depósitos feitos, faliu por isso, e portanto agora têm de ser os contribuintes todos que o têm de salvar, exemplo BPN, é o exemplo do que eu estou a dizer. Ou seja, neste caso, o que eu estou a dizer é que os pobres coitados que não tinham lá dinheiro estão a pagar para a desgraça que aconteceu. A lei dos 100 mil euros e do corte acima de 100 mil euros, como foi o caso do Chipre, o chamado bail-in, o que diz é, não, só pagam os depositantes daquele banco, os dos outros não têm que pagar. Esta regra, como base, não está errada. O que está errado é o pressuposto que depois se põe por trás disto. O que está errado é pensarmos que se vão tomar decisões fiscais, se quisermos, sobre a vida inteira de pessoas. A pessoa economizou os últimos 20 anos ou os últimos 30 anos e toma uma decisão fiscal em cima do passado da pessoa, não é do presente, é do seu passado. E depois há um outro problema aí que tu acabaste de citar agora, que com a história dos 100 mil euros, se é para baixo ou se é para cima de 100 mil euros, há um problema mais grave, é que não é claro, esperemos que não venha a acontecer com nenhum dos bancos portugueses, ok? Mas é bom lembrar que já há pelo menos 2 que, se a lei já tivesse em curso, já tinham ocorrido. E esperemos que não venha a acontecer com nenhum banco português, mas se vier a acontecer, vão levantar-se uma série de problemas, que é o que é que conta para os 100 mil euros? Exato. Plano de poupança-reforma, conta ou não? Plano de poupança-habitação, conta ou não? Fundos que estão depositados no banco, contam ou não? O que é que conta? Contas de empresas, por exemplo. O que é que conta? Exatamente. Ou seja, a pessoa diz, não, eu só tenho 50 mil, portanto estou bem. Esqueceu-se que tinha um PPR, um plano de poupança-habitação, um seguro de capitalização, não sei o quê, e às tantas não tinha 50 mil, tinha 100 mil, e já lhe levaram uma parte. Exato. E também criou outro grandíssimo problema em termos de competitividade, que é, na Alemanha, o banco garante, em termos mínimos, por exemplo, 1 milhão. Os bancos na Alemanha garantem cerca de 1 milhão de euros, a mais do que os tais 100 mil. E é comum, por exemplo, para contas maiores, um banco oferecer garantias de mais de 1.000 milhões de euros, é perfeitamente normal. Portanto, basicamente, nós próprios nos estamos a dizer, nós não somos competitivos, porque alguém com capital nunca irá arriscar colocar aqui o seu dinheiro quando tem outros centros financeiros muito melhores. Ao contrário, os poucos que ainda o tiverem estão a tirá-lo. Exatamente. É o que está a acontecer. Aliás. Exatamente. Nós temos uma sociedade, é bom também as pessoas terem um bocadinho a noção disso. Os nossos capitalistas estão todos falidos, ou seja, esta ideia de que há umas pessoas muito ricas em Portugal, não. Há umas pessoas que gastam muito dinheiro em Portugal, que têm dívidas que nunca mais acabam. Ou seja, o que acontece é que quem tinha de facto dinheiro já cá não está. Os que ainda cá estão sustêm cá dívidas. Não é dinheiro, é dívidas. E, portanto, nós temos uma sociedade que, basta olharmos à nossa volta, tem sempre umas pessoas ricas que têm uns barcos muito grandes e viajam de aviões particulares e têm umas casas no Algarve e uns palacetes não sei aonde, mas que a gente depois vai olhar e a verdade é que ao Banco X devem 10 milhões, ao Banco Y devem 100 milhões, ao Banco Z estão encravados em 50. Exato. E, portanto,
O que nós temos é uma série de pessoas que vivem muito bem, mas que, de facto, ostentam o que não têm. Ou seja, especificamente, qual é que será a razão para alguém com 500 mil euros depositar o seu dinheiro em Portugal? Nenhuma, zero. E, para e qualquer português que os tenha está a pensar neste momento, se não os tirou já, está a pensar onde é que eu os ponho. Ok. Carlos, em relação aos swaps, que é o nosso terceiro ponto desta entrevista, fala-se muito, há muito desconhecimento, também muito desconhecimento no que diz respeito à classe política. Eu já informei aqui neste programa que os swaps é uma posição neutral, ou seja, por definição e por teoria, Sim. num swap não há ganhos nem há perdas, há residuais por causa das comissões. Mas, portanto, toda esta celeuma que há de perdas e de ganhos que se afirmam é uma completa falácia. E queria a tua opinião acerca disto dos swaps. O que é que tu achas que se passa nesta informação-desinformação constante? Eu acho duas coisas. Primeiro, que há imensa desinformação sobre o tema. Comecemos por aí. Depois tenho se quiseres, um sentimento de partida. E é fácil, com dinheiro público não se brinca. E esta é a minha posição, uma posição simples. Com dinheiro público não se brinca. E, portanto, o que significa que eu, se tiver duas empresas, uma pública e uma privada, a privada pode estourar 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões a fazer experiências. Que sejam elas financeiras, como o caso dos swaps, sejam com a compra de uma máquina para fazer um produto que eu não sei se vai funcionar no mercado, com uma empresa de transportes com a abertura de uma carreira que eu não sei se vai funcionar. Pode brincar com o dinheiro é dele. Se resultou, resultou, se não resultou, não resultou. Está a brincar. Empresa pública, o gestor da empresa pública está a brincar com o meu dinheiro, com o teu dinheiro, com o dinheiro de todas as pessoas. E, portanto, com o dinheiro público não se brinca. Eu, sobre os swaps, a única opinião que tenho formada, eu tenho estado a estudar o assunto e devo dizer que a única opinião que tenho formada neste momento é dizer algo de muito errado se passou, algo de muito errado se está a passar e a razão do este muito errado é um conjunto de gestores públicos e políticos do passado e do presente assumirem que podem brincar com o dinheiro dos outros. E que em muitos casos nem sequer sabiam o que é que estavam a fazer. Não sabe. A maioria não tem a menor ideia, tal como no lado económico, a maioria dos decisores políticos não tem a menor ideia do impacto das decisões que está a tomar. Naquele caso do lado financeiro, são produtos de tal forma complexos que a maior parte das pessoas que os subscreveu não faz a mínima ideia do que é que fez. E eu, se fizer isto com o meu banco, tudo bem. O banco põe-me um produto de risco na mão que diz podes ganhar 10%, mas podes perder tudo. Eu assino se quiser, mas o dinheiro é meu. Exato. Eles são complexos na forma como são apresentados, porque na realidade eles não são muito simples. São muito simples. E aliás, o próprio swap tradicional é a coisa mais simples que existe. Portanto, eu tenho um risco, mas tenho uma contraparte para esse risco. Portanto, eu não vou ali estar a perder. E como é que tu vês as declarações, por exemplo, da agora Ministra das Finanças, que disse que nos contratos que ela assinou teve um lucro de 30 milhões de euros? Primeiro, de duas maneiras. À luz do que eu acabei de dizer, significa que a senhora acabou de reconhecer que andou a brincar com o meu dinheiro. E, portanto, fico desconfortável. Começamos por aí. Segundo, falar de lucros ou perdas antes das maturidades das operações feitas é tolo. E, portanto, ou a senhora se enganou, que admito que se tenha enganado, ou a senhora se enganou e disse o que disse porque se enganou. E esqueceu-se do prejuízo que ou agiu de má fé. Ou agiu de má fé. E eu, como não quero pôr o lado negativo, ou seja, não quero dizer que a senhora tenha agido de má fé, o que eu digo é que a senhora Ministra provavelmente se enganou na forma como pôs a coisa. Se enganou a dizer, o conceito estava correto, não se expressou da melhor maneira, mas fico extraordinariamente desconfortável, porque tenho alguém que hoje é Ministro, que foi Secretário de Estado e foi gestor público, que está a reconhecer hoje Ministro, que enquanto gestor público andou a brincar com o meu dinheiro. E essa é uma parte que me deixa desconfortável. Muito desconfortável. Carlos, e em relação a isto dos swaps, o pior, eventualmente, nem é o que aconteceu. O pior é o que está a acontecer. Porque se o swap é um swap tradicional,
Primeiro que nada, nós agora assumimos perdas efetivas de 1.000 milhões, que não sabemos se realmente existiam ou não. E se for o swap tradicional, até provavelmente nem existiriam, porque estávamos a ter menos custos com os juros dos empréstimos. Mas o problema é que neste momento deixamos de estar protegidos contra o aumento das taxas de juros para os próximos anos, que vai acontecer obrigatoriamente daqui a 2, 3, 4, 5 anos, em que eu fiz as contas e provavelmente teremos custos acrescidos de 1,2 mil milhões anualmente só com essa questão só na dívida dessas empresas. Eu como disse há pouco, ainda estou, eu não tenho os números tão seguros como tu, ainda estou a analisar e a estudar esse assunto. Mas isto é uma questão óbvia. Se eu me É desprotejo, óbvio. Se eu me desprotejo com o juro a 0,5, óbvio, ele não pode ser muito mais, quer dizer. Essa questão é óbvia e aconselho seriamente a leitura de um pequeno texto, é um A4, escrito pelo João Duque há umas semanas atrás, em que ele fazia uma rábula de uma conversa de um administrador de um banco com um diretor de mercados do banco, e que basicamente punha o que é que os bancos estão a pensar disto tudo. E o que os bancos estão a pensar disto tudo é: epá, já enganámos estes mais uma vez. Já Exato. temos o dinheiro do lado de cá e ainda vamos ganhar mais no futuro. Exatamente. A rábula do João está muito bem feita e vale a leitura, porque diz claramente, ou seja, alguém andou a brincar com o meu dinheiro, fomos enganados e estamos a ser enganados neste momento de novo e vamos voltar a perder no futuro. Epá, gaita para isto tudo, quer dizer, não faz sentido nenhum. Exatamente. Carlos, chegou ao fim o nosso tempo para hoje, mas desde já ficou o convite para nós revisitarmos estes temas em breve. Muito obrigado pela tua presença. Eu é aqui. que agradeço e à disposição para qualquer outro convite. E acaba assim o nosso programa de hoje de Mercados Financeiros. Espero por si para a semana.